A cada hora, 3 condutores sem carteira nacional de habilitação são flagrados em Goiás. O dado é alarmante e, se levar em conta a média da capital, a cada 60 minutos um motorista é pego inabilitado nas ruas. A reportagem de Rosane Ferraz. Em Goiás, por hora, 3 motoristas são flagrados sem habilitação. Em Goiânia, um é pego sem CNH a cada 60 minutos. No estado inteiro, por dia, são 91 flagrantes de condutores desabilitados. Em 57 dias deste ano, foram aplicadas 5.197 multas por este motivo. Só nas ruas de Goiânia, 1.881 condutores foram flagrados dirigindo sem habilitação de janeiro até agora. Recentemente, no Jardim Petrópolis, na capital, um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa morta. A vítima foi o motociclista. A polícia apurou que os 2 condutores não tinham habilitação. Quem dirige regularizado precisa ter atenção redobrada. Ultrapassa pela direita, né? Não dá seta. São atitudes de quem não sabe dirigir, né? É difícil você perceber no trânsito se é desabilitado ou não. Este especialista em trânsito e transporte explica de que forma a falta da preparação do condutor influencia para acidentes e mortes. A gente aprende uma série de coisas, de respeitar e de respeitar a gente mesmo, de se defender, da gente de fazer uma direção, uma pilotagem segura, prevenindo os acidentes que podem acontecer. Sem essa habilitação, a gente não aprende isso. Quando o assunto é motociclista desabilitado, então... Ele não aprendeu as regras de trânsito para respeitar os outros, o motorista, pedestre, ciclista, enfim, toda a sociedade, e nem mesmo ele se defender. Cada vez a gente se surpreende mais com a imprudência, né? Além de a gente registrar diariamente pelas ruas das grandes cidades, gente dirigindo sem carteira de habilitação. Horácio Melo, presidente do Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Olevar. Boa tarde aos telespectadores. Tá difícil, viu, Horácio? O que fazer para mudar essa realidade? Bom, na verdade, eu estou no Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito. Eu saí do Conselho Estadual de Trânsito, mas é uma discussão, inclusive, nacional. É um absurdo, Luciana, Jordeval, os telespectadores, esse conceito que nós temos em relação a CNH ainda, de achar graça que a pessoa não tem CNH e é pega numa e foge da blitz, dirige 1, 2 anos sem CNH, as pessoas entram no carro dessa pessoa. O espertalhão, né, que se dá mal. Mas assim, esse valor não tem problema. Ninguém vai num dentista prático mais, aquele dentista que existia antigamente que não tem diploma, ninguém vai contrata um engenheiro sem diploma. Mas entra no carro de uma pessoa que não tem um diploma para dirigir e é muito mais perigoso do que o próprio engenheiro, dentista, com todo respeito a todas as profissões. Porque o automóvel de uma pessoa não habilitada, não formada, não preparada, mata. O presidente, mas eu estou assustado com esse número de gente dirigindo sem carteira. Agora, eu pergunto para o senhor, esse pessoal que é pego dirigindo sem carteira, é pessoal mais novo ou já tem um pessoal aí já com a idade mais avançada também? Na verdade, várias idades, depende do contexto. Na área rural, tem muitas pessoas que não vão conseguir se habilitar por a questão da alfabetização. Sim. Infelizmente, ainda existe isso. É preciso ser alfabetizado para habilitar, para fazer a prova, para ler os sinais nas ruas. Mas eles ignoram e pegam o carro mesmo assim, né? Exatamente. Apostam na impunidade, apostam na falta de fiscalização. E no espaço urbano, além da questão financeira, né, que hoje é caro tirar uma habilitação, quanto se formar, mais ou menos para tirar uma carteira hoje? Mais de R$1.000, por menor que seja o custo que ele consiga. Às vezes pode chegar a R$2.000, né? Sim, pode chegar a R$2.000 e com reteste esse custo vai aumentando muito. Isso é muito caro, né, presidente? Mas uma multa dessa, uma apreensão do veículo dessa vai gerar uma multa muito maior. Se não for tirar a habilitação, não dirija. Vai de Uber, vai de ônibus. Dirigir é muito mais arriscado, mata, compromete a vida da pessoa, do que morre, óbvio. Mas você não acha que, por exemplo, o valor também influencia nisso? Claro que influencia. Poderia ser mais barato, né? É um absurdo, ultrapassa R$2.000. É uma questão de inclusão social, muitas vezes o automóvel na vida de hoje. Mas, assim, arriscar dirigir e entrar no carro de uma pessoa que não tem habilitação é muito sério, né? Vocês têm noticiado aqui sempre. Sim. As mortes, os acidentes. Não estamos defendendo de maneira nenhuma dirigir sem carteira. O que a gente critica é exatamente esse valor muito alto, que hoje, para a realidade brasileira, muita gente acaba não tendo condições de tirar. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, fugir um pouquinho desse assunto também, que é uma polêmica em relação à pessoa que às vezes está dirigindo embriagada, é pega em flagrante e às vezes chega na polícia e vai embora para casa. É solta, pagando fiança. Isso está correto? Não.
Isso mudou, importante telespectador, boa sua pergunta, isso mudou ano passado. Né? Uma das alterações da lei seca foi essa. Só para ficar claro, dirigir sob efeito de álcool não houve mudança nenhuma. Né? Multa, quase R$3.000, suspensão da carteira por 1 ano. Agora, se além de dirigir sob efeito de álcool, arriscar e provocar uma lesão, provocar uma morte, não cabe nem fiança arbitrada pelo delegado. Não é um crime inafiançável, para ficar bem claro. Mas não, quando ele é preso naquele momento, retido, ele tem que dormir na cadeia. A fiança só é cabível depois na audiência de custódia com o juiz. O delegado não pode arbitrar a fiança? Não mais. Mas se ele considerar o homicídio como culposo? Todos os homicídios de trânsito são considerados culposos, mas quando tem o álcool nesse homicídio, o próprio Código de Trânsito prevê que esse homicídio culposo passou de 5 a 8 anos de retenção. Então, a partir de 4 anos, não cabe fiança arbitrada pelo delegado. Naquele momento, o juiz, no outro dia ou outros dias depois, quando acontecer a audiência de custódia, pode sim, dependendo do caso, arbitrar a fiança. Então, as pessoas têm que entender que esse negócio de arriscar, dirigir bêbado, além de matar, e se a pessoa não entende, ele está arriscando a dormir na cadeia. Isso é muito sério. Agora, nós estamos falando de vidas, né? Não é só dormir na cadeia, nem a punição, nem a multa. São vidas que a gente sempre registra aqui, que são perdidas graças à imprudência dessas pessoas irresponsáveis. Aí o senhor cita aquelas pessoas que se encorajam a dirigir bêbadas e aquelas também sem CNH, confiantes na falha fiscalização. Então, isso tem que ser mudado também. É uma cultura antiga nossa, né? De todo mundo no passado bebeu e dirigiu. Essa cultura tem que mudar e apostar na impunidade é um erro. Claro que precisa aumentar a fiscalização, mas muitas pessoas estão sendo punidas e cada vez mais. A lei diz isso. Ok, Horácio Melo, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço.